Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal. Então, vamos começar com uma oração pedindo a direção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está nos dando para o nosso alimento espiritual. Que possamos aprender tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Me ajude a transmitir a sua palavra e que os teus servos venham aprender, entender aquilo que o Senhor quer transmitir. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Paz e Segurança. Paz e segurança. Hoje em dia se fala muito, né? Estão até clamando pela paz, pela segurança, né? Os governos do mundo já estão começando a clamar por essa paz e segurança. Mas onde encontraremos esta paz e segurança? Onde encontraremos? Onde encontraremos esta paz e segurança que o mundo tanto deseja? O que fazer para adquirir esta paz e esta segurança? O mundo todo hoje está clamando, né, por esta paz e esta segurança. Então, o mundo está em aflição. Quando não é peste, é guerra. Quando não é guerras, são catástrofes, né? São sinais nos céus, na terra, são vulcões, alagações, tsunamis, são tantas coisas, né? O mundo está clamando por paz e segurança, né? Que no Brasil, no Rio de Janeiro, né, teve aquele problema, aquele morro, né, que as chuvas derrubou e matou muitas pessoas, né, mais de 200 pessoas. Hoje nós estamos, né, passando por uma guerra entre esses dois países que estão guerreando, né? A Ucrânia e a Rússia. Então, o mundo está clamando por paz e segurança e as pessoas estão amedrontadas, né? Então, mas onde encontraremos neste mundo esta paz e esta segurança? Então, a verdadeira paz e segurança não está em uma terra contaminada de pecados, né? Então, onde as pessoas têm prazer de fazer maldades, né? A gente vê aí a maldade dos homens, maldade do mundo, matando crianças, matando idosos, não estão nem aí para a vida da pessoa. Onde achar essa paz e segurança no mundo desse? Então a verdadeira paz está no mundo espiritual. Então, esta verdadeira paz não se encontra nesse mundo terreno, né? Esta terra. Mas a verdadeira paz só existe no mundo espiritual. O mundo governado pelo príncipe da paz, né? Então, vamos ver Isaías 9:6, que nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então a paz está em Jesus Cristo. Ele é a paz. Ele é esta paz que todos os homens estão desejando. Todos os homens estão procurando. Todos os homens querem, mas não querem o príncipe da paz. E sem o príncipe da paz não existe paz. Então, no mundo espiritual existe dois príncipes. No mundo espiritual existe dois príncipes. O príncipe, que também é o pai. Nós acabamos de ler, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E esse menino, ele é maravilhoso conselheiro. Ele também é o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. Ele é o Pai também, ele é o Pai da eternidade. Ele também é o Criador de todas as coisas. Ele é o Príncipe da paz. Só ele dá esta paz que o mundo quer, que o mundo precisa. Mas também tem o príncipe deste mundo. Então tem dois príncipes. O príncipe da paz, que se chama Jesus Cristo, que se chama Emanuel, que se chama Messias, que se chama Deus forte, que se chama Maravilhoso Conselheiro, que se chama Pai da eternidade, que se chama Príncipe da paz. Mas tem também o outro príncipe, né? E este príncipe, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler bem aqui, mas também temos o príncipe deste mundo de pecado, né? Também o príncipe das potestades dos ares. Então, vou ler em João, Evangelho de João, capítulo 14, João 14, verso 30, nos diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então Jesus disse: vamos embora, o príncipe deste mundo está vindo aí, e eu não tenho nada a ver com ele, nem ele comigo. Então, existe estes dois príncipes, o príncipe da paz e o príncipe do mundo. Aqui em Efésios 6:12 nos diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, este príncipe comanda, né, estas potestades, né, esses principados do mal para fazer maldade. Então, um mundo que é comandado por um príncipe maléfico, um príncipe da maldade, né? Um príncipe que governa, um principado, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, eles que governam este mundo. Como pode existir paz e segurança no mundo governado por um líder que lidera esse tipo de demônios, né? Todos os demônios, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestes. Então, no mundo existem esses dois príncipes, o príncipe da paz e o príncipe do mundo. Então, o príncipe da paz se chama Jesus Cristo, se chama Emanuel, se chama Deus conosco, se chama Pai da eternidade, se chama Messias. Já o príncipe, o outro príncipe se chama o príncipe deste mundo, o príncipe da maldade, né? O príncipe que guerreia contra as pessoas. Este príncipe, ele quer ver o mal, a destruição, ele quer matar, destruir, tirar a paz, tirar a segurança, tirar a alegria. Então, este príncipe do mundo, ele faz isso. Então, esta guerra começou no céu, veio à terra. Então, lá no céu começou essa guerra espiritual com o príncipe da maldade, né? A guerra na terra é pelas almas dos seres humanos. Então, esta guerra entre estes dois príncipes, né? O príncipe da paz e o príncipe do mundo, é pelas almas das pessoas. Então, eles guerreiam pelas almas das pessoas. O príncipe do mundo quer o domínio de todas as almas. O príncipe da paz deu a vida dele para que as almas pudessem ser salvas desse príncipe do mundo. Mas a pessoa recebeu de Deus o livre-arbítrio e por isso ela pode escolher se quer o príncipe da paz e ter paz e segurança, ou se quer o príncipe do mundo e ter infelicidade e sofrimento eterno. O príncipe das trevas traz trevas para a vida das pessoas. Ele tira a paz e a segurança das pessoas, né? Então, esse príncipe das trevas se chama Satanás, né? É o diabo, a antiga serpente, é o dragão. Então, esse príncipe, ele veio matar, roubar e destruir. Então, o príncipe da paz, que é Jesus, traz paz e segurança para aqueles que creem e o recebem como Salvador de suas vidas. Então, a estas pessoas, o príncipe da paz traz esta paz, porque esta paz é uma paz espiritual, é uma paz no seu espírito. E esse espírito em paz, também seu corpo, sua vida está em paz.
Então, esta paz e segurança é muito além da paz e segurança oferecida pelo mundo, né? Então, o mundo não dá a paz que realmente o homem, o ser humano precisa. A paz que o mundo oferece é diferente. Então, aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 7, nos diz o seguinte: 14, 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tens visto. Então, o príncipe da paz é o próprio Jesus, né? Ele diz que ele é o Pai. Ele é o Pai da eternidade. Então, Jesus nos fala dos dois tipos de paz. Eu li foi 14, 27, não é o 27. Vou ler aqui o 27, que é que Jesus nos diz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus, ele oferece a sua paz. E a paz que Jesus dá é uma paz espiritual, mas também física, humana, terrena. Porque a paz do espírito, ela passa para o resto, né? Para o nosso corpo, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Porque quem tem Jesus tem esta paz, tem esta segurança, não anda aflito, a não ser que não esteja confiando nesta paz que Jesus dá, né? Então, se você já tem Jesus, já recebeu Ele no seu coração, acreditando realmente nesta paz que Ele dá, então você tem paz. Eu não estou dizendo que nós não teremos problemas, não é isso. Jesus nunca disse que não teríamos problema neste mundo. Nós teremos problema, mas passaremos pelos problemas em paz, em segurança, na certeza de que Jesus está conosco e nos guiará no caminho seguro. Então, Jesus nos fala de dois tipos de paz e segurança. Primeira paz e segurança é aquela que Jesus deixou para a sua igreja. Então, Jesus disse aqui aos discípulos, para os discípulos, antes de subir, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz que o mundo dá é uma paz diferente do que o príncipe da paz dá. Então, o príncipe do mundo dá uma paz diferente da paz que o príncipe da paz dá. Então, a paz que Satanás dá é diferente da paz que Jesus dá. Então, a paz que Jesus dá é uma paz eterna. É uma paz no seu espírito. Você tem aquela, mesmo no meio dos problemas, das enfermidades, das catástrofes, das guerras, mesmo no meio dos problemas, você está em paz. Porque você sabe que a sua vida não se limita só a esta terra, né? A nossa vida não é limitada a esta terra. Nós temos uma vida além desta terra.
E nós temos certeza de que quando sairmos desta terra, então nós iremos para uma vida muito melhor na eternidade. E quem não tem o príncipe da paz na sua vida, não tem esta paz e nem esta segurança. Então a paz que ele tem é a paz neste mundo. E nós que já temos Jesus, que já recebemos Jesus em nosso coração, então nós temos essa paz, temos esta segurança. Aqui em João 14:20 nos diz o seguinte: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos: naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu vou ler logo os versículos antes. Aqui Jesus estava, Jesus estava prometendo, o Consolador aos seus discípulos. Porque Jesus já estava avisando os seus discípulos que ele iria sair dessa terra, que ele iria embora para o céu, mas ele iria mandar o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, vamos comentar este verso, Então, Jesus, ele estava dizendo que iria para o Pai, mas iria mandar um Consolador. Então, o príncipe da paz, quando nós temos o príncipe da paz, esta paz não se limita somente a este mundo, a esta vida. A nossa paz, ela vai além desta vida. Nós temos uma paz espiritual, porque nós temos o príncipe da paz. Então nós temos o Deus Filho, o Deus Espírito, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então, já o príncipe deste mundo, a paz e segurança que ele oferece para os dele, são as coisas deste mundo. Então, por isso Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Então, a paz que o mundo dá, a paz que o príncipe deste mundo dá para os dele, é uma paz e uma segurança baseada nas coisas deste mundo. Então a pessoa coloca a esperança nas coisas deste mundo, no seu dinheiro, no seu emprego, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida rotineira, Esta é a sua segurança. Eu estou seguro, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, eu estou em paz, eu estou seguro. Isto é que o
príncipe deste mundo oferece. Esta é a paz. As pessoas que são viciadas, né, estão em paz quando estão, né, cheios de drogas, né, e muitos no pecado, na prostituição, ali estão em paz, estão felizes, né, as coisas do mundo, com as coisas deste mundo, com a prostituição, com os vícios, com isso e com aquilo. Isto é o que o príncipe deste mundo oferece para os dele. É por isso que Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Então a paz que o mundo dá é esta, mas a pessoa que tem essas coisas não tem a paz espiritual, a paz verdadeira. Então, e quando essas pessoas que têm estas coisas e confiam nestas coisas e lutam para ter estas coisas, quando elas perdem estas coisas, então a paz e a segurança vai embora. E o que vem é a infelicidade, é o desespero, né? A gente vê agora aí lá na Ucrânia, né? Ucrânia, o desespero, as pessoas saindo, né, das suas casas só com a roupa do corpo, não vão levando nada, tudo sendo destruído. Quer dizer, a sua paz e a sua segurança acabou ali. Quando nós buscamos a nossa paz e a nossa segurança só nas coisas deste mundo, então, quando perdemos estas coisas, então essa paz vai embora imediatamente. Então, por isso, nós devemos ter a nossa paz no príncipe da paz. O príncipe da paz, ele nos dá essa paz espiritual. Esta paz que vem de dentro do interior, do nosso interior. Porque o príncipe da paz está habitando em nós. E mesmo no meio de muitos problemas, dificuldades, de perca, não entramos em desespero, né? Porque nós sabemos que o príncipe da paz está conosco. Então, em João 14:20, Jesus nos revela algo muito importante. Então, vamos ler mais uma vez. João 14:20 nos diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, Jesus diz, naquele dia, né? Naquele dia que nós conheceríamos. Mas que dia Jesus está falando? E conhecer o quê? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, naquele dia, no dia em que ele voltasse para o céu e pedisse ao Pai que mandasse o Consolador, que no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus diz no 20, naquele dia vocês saberão, né? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, naquele dia, no dia em que ele voltasse para o céu e pedisse ao Pai que mandasse o outro Consolador. Aqui os versos 14, aliás, capítulo 14, versos 14 e 19, 18 e 19 nos diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí, não vos deixarei órfão. Então, Jesus está dizendo que iria para o Pai, mas iria voltar.
e ele iria voltar na pessoa do Espírito Santo. Então, quando ele voltasse, né? Ele estava falando aqui com os discípulos. Quando ele voltasse, então, nós, os discípulos, né, e os salvos em geral, nós conheceríamos que o Filho e o Pai são a mesma pessoa. Então, nós iríamos conhecer, nós iríamos entender, nós iríamos saber que o Filho e o Pai são a mesma pessoa. Por quê? Porque os discípulos não estavam entendendo, né? Não estavam entendendo ainda aqui o verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha aqui o 23. Então, Jesus está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Então, nós, quando Jesus subisse ao céu, quando ele fosse ao céu, depois que ressuscitasse e mandasse o Espírito Santo, aqui no verso 23 ele está dizendo: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Espírito Santo, Jesus disse que ia rogar ao Pai para mandar o outro Consolador. E o outro Consolador é o Espírito Santo. E Jesus aqui no 23 está dizendo que ele e o Pai viria para a pessoa, né? Que tivesse ele como Salvador. No caso, os discípulos e todos os que recebem. Então, Jesus e o Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus e o Pai. O Pai, Jesus, também é o Espírito Santo. Então, e por que nós, né, iríamos entender isto? Então, nós conheceremos que o Filho e o Pai são a mesma pessoa, porque o discípulo tinha esta dificuldade. Jesus estava ali em forma de homem, ele era um homem. Jesus era homem, mas era difícil, pois, para os discípulos e os judeus entenderem que Jesus também era Deus. Era difícil, né? Porque os discípulos viam o Pai através de Jesus, homem. Mas quando, então, como assim mesmo? Como assim a mesma pessoa? Como é que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa, né? Porque os discípulos viam o Pai através de Jesus. Jesus mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, como é que os discípulos, né, viam Deus, o Pai, através do Filho? Então, o Filho era homem e Deus é Espírito. Mas quando o Filho for para o céu, então Deus enviará o seu Espírito para morar dentro do salvo. Então, vou ler mais uma vez João 14:17, para a gente tirar bem aqui a dúvida. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui está dizendo que o Espírito da verdade é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo está em pecado. O mundo está dominado por Satanás. Só pode receber o Espírito da verdade, o Espírito da paz, aquele que crê e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus é bem claro, o que o mundo não pode receber, porque não vê. Os discípulos estavam vendo quem? Eles estavam vendo Jesus Cristo. Então ele diz, o mundo não pode ver. Quer dizer, o mundo não entende, mesmo vendo Jesus, não estavam vendo o Espírito do Pai em Jesus. Só quem via eram os discípulos. Mas mesmo vendo, eles não entendiam. Que o mundo não pode ver, que o mundo não pode receber, porque não pode ver, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. O Espírito da verdade, Jesus está dizendo que habitava com os discípulos, e estará, no futuro, e estará em vós. Então, quem é que habitava com os discípulos? Quem estava com os discípulos? Jesus. Então, os discípulos, o Espírito da verdade, estava habitando com os discípulos, estava ali em pessoa, como um ser humano. O Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Pai da eternidade, estava com os discípulos, habitando com os discípulos, convivendo com os discípulos. Eles estavam vendo, mas o mundo não via Jesus como o Pai da eternidade. Eles viam Jesus como um homem qualquer, né? Mas os discípulos conheciam. Então ele diz, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito do Pai, o Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos. Por isso Jesus diz, ele habita convosco e estará em vós. Então, quando é que o Espírito do Pai, o Espírito Santo, iria estar dentro de nós? Quando Jesus fosse para o céu e enviasse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é tanto o Filho como o Pai. Por isso que Jesus diz bem aqui no 23, disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, porque Jesus viria na pessoa do Espírito Santo. Jesus não poderia vir como ele foi, em carne, como ser humano, para morar dentro de nós. Não podia isso acontecer. Mas como Espírito, como Pai, não é? O Pai da eternidade, que é Espírito. Então, ele poderia vir e habitar dentro de nós. E aí, nós, os discípulos e todos os salvos, aí iria entender como é que isto acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo iria nos ajudar neste entendimento. É por isso que ele diz, aqui em Mateus 20, ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Então Jesus estava no Pai. Por quê? Porque quando Jesus, eu vou ler bem aqui em Mateus, não, Lucas 1, 35.
Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo está dizendo para Maria como seria, né, esta fecundação do Filho de Deus, do Altíssimo. Ele disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, ali, na fecundação de Jesus, naquele envolvimento do Pai, ali significa que o Espírito do Pai já estava dentro, agindo na fecundação, já estava ali ele estava gerando o Filho humano e também espiritual. Então, Jesus, ali ele já recebeu o Espírito do Pai. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. É por isso que Jesus diz: eu e o Pai viremos habitar em vós, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jesus, é o próprio Pai. Então, e quando a pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e nós passamos a ter esta comunhão, tanto com o Filho como com o Pai, né? Porque Jesus, ele é o Pai da eternidade, é um dos nomes de Jesus. E Jesus nos diz que o Espírito Santo habitará com eles, com os discípulos. Ele diz, vou ler mais uma vez: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Então, no dia que o Espírito Santo viria para nós, então nós iríamos entender isso. Ele diz: vós conhecereis que eu estou no Pai. Quer dizer, não ia ter mais nenhuma dúvida que Jesus, homem, estava no Pai Espírito. E vós em mim. E nós estamos em Jesus. Por que estamos em Jesus? Porque quando recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, então nós passamos, né, a ter essa comunhão com Ele. E ele diz o seguinte: vós conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então, quando o Espírito Santo veio, então Jesus passou a habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, nós passamos a entender melhor isso, né? Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E ele vem habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Pai e o Filho. Então, estará significa que o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Viria. Jesus disse que iria para o Pai, iria clamar, né, pedir ao Pai que mandasse o outro Consolador. Então, quando este Consolador viesse, então esse Consolador nós iríamos ter esse entendimento. E é o que nós temos, né? Nós entendemos que Jesus, ele é o Deus encarnado, ele é o Pai, ele é o Espírito, né? Ele é homem, mas também é Deus. O Espírito que estava dentro de Jesus é o Espírito do Pai. Nós temos o nosso Espírito, e o Espírito de Jesus é o Espírito do Pai. Ele tinha um corpo humano, mas dentro do corpo humano tinha o Espírito Santo, o Espírito do Pai. Então, como assim o Pai e o Filho, nós em Jesus,
e Jesus em nós. Então, já expliquei, não é? Em Lucas 1,35, aí fala da fecundação de Jesus, onde Deus, né, como Espírito, entra ali. Então, a criança, muitas pessoas, né, dizem, né, principalmente os médicos, que uma criança, um feto, não tem espírito, mas aqui a gente vê que já tem. A mãe de João Batista, Maria, quando foi visitar a Isabel, a sua prima, que estava grávida de João Batista tinha 6 meses na barriga. Quando quando o menino estava na barriga de Isabel, sentiu a presença de Jesus, que tinha 3 meses na barriga de Maria, ele tremeu, ele mexeu, quer dizer, o espírito ali já estava. Então, na hora da fecundação, esse espírito já vem morar na pessoa. Mesmo ela sem estar fecundada, ali já vai sendo gerada com o espírito. Entendeu? Então, Jesus, ele é este príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Messias prometido. Ele é aquele que veio nos trazer a paz verdadeira, não a paz que o mundo oferece. Não a paz que, quando você perde essas coisas que você conseguiu neste mundo, você não tem mais paz. Você tem saúde, perdeu a saúde, perdeu a paz, perdeu a alegria. Se você está com qualquer problema, a sua paz foi embora. Então, quem tem Jesus, quem crê nele de verdade, não perde esta paz. Jesus está dentro de nós na pessoa do seu Espírito Santo. Então, devemos pensar bem. Será que eu estou crendo verdadeiramente no príncipe da paz? Será que eu estou tão preocupado? O que é que está faltando? Se eu já tenho Jesus, já creio que ele é meu Salvador, ele já habita em mim, por que estou sem essa paz? Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a paz de Jesus é uma paz segura. Você tem segurança. Tem segurança, tem certeza que vai para o céu. Quando morrer, porque um dia nós vamos morrer se Jesus não voltar logo. Tenho certeza que no meio dos meus problemas Ele está comigo. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem não tem Jesus, não tem esta paz verdadeira. Satanás, ele não dá esta paz porque ele mesmo não tem paz. E ele só quer destruir, né? Então, se você ainda não tem esta paz, se você ainda não tem o príncipe da paz na sua vida, se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. E você, meu irmão, não perca a sua fé. Estude a palavra de Deus, entenda que Ele está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. Ele é quem nos dá esta segurança de que, mesmo partindo desta vida para a eternidade, nós estaremos seguros porque iremos morar com Ele no céu. Então, mande este vídeo, né, esta live, para os seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus parentes, uma pessoa que precisa, né, fortalecer a sua fé. Que você, assim, vai estar abençoando esta vida. E, assim, se você que ainda não recebeu Jesus, ainda não tem essa paz, a paz que só Jesus dá. Então, ore comigo, porque Jesus é o príncipe da paz. Receba Ele no seu coração, crendo que só Ele e mais ninguém pode lhe salvar. E Ele quer lhe dar esta salvação, Ele quer lhe dar esta paz. Paz e segurança, tanto nesta vida como na eternidade. Senhor Jesus, eu te aceito agora como Salvador da minha vida, porque o Senhor deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. Eu creio nesta palavra. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim e traga a paz que eu estou precisando. Eu quero o seu Espírito na minha vida. Que o Senhor venha morar dentro de mim.
na pessoa do seu Espírito, lava os meus pecados, perdoa todos os meus pecados. Eu estou arrependido e confessando, sou pecador. Preciso do Senhor, me ajude. Obrigado por teres morrido naquela cruz, mas não ficou morto, ressuscitou. E um dia você vai voltar. E eu quero o Senhor na minha vida. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus pode lhe trazer a paz, então você é salvo. Procure uma igreja que você possa crescer. E assim você terá esta paz. Vá lá no YouTube, no meu canal, e bote lá o seu bonzinho e se inscreva. E mande também os vídeos para outras pessoas. Então, até a próxima live, até sábado.